E se a gente for, se a gente pega tudo isso que a gente está falando lá, a gente está falando sobre as coisas que estão acontecendo lá, Ucrânia, Rússia, Palestina e Israel, e a gente trouxer para até um outro momento, até, sei lá, uns meses atrás, isso daí era um assunto bem mais quente, quando a gente fala de como é que o Brasil se posiciona, como é que o Brasil interage com tudo isso daí. Bom, nossos próprios problemas aqui estão tão quentes que não sei mais se a gente ainda desempenha algum papel, ainda que diplomático, de qualquer tipo, nesses conflitos. No caso ucraniano e do Oriente Médio, eu acho que o Brasil não possui uma atuação tão relevante assim. Uhum. O grande desafio brasileiro, ao longo dos próximos 10 anos, será manter uma estratégia de equidistância com as duas maiores potências, que é a China e os Estados Unidos. Apesar de todo o barulho, eu entendo isso. Eu tenho amigos que falam, não, então eu tô tão chateado com os Estados Unidos, não quero mais nem saber da relação comercial. Eu falo, cara, você precisa deixar essa questão de lógica de lado, porque ainda é o maior mercado do mundo, então o Brasil sim precisa fazer de tudo para que as empresas brasileiras que criam um monte de emprego aqui continuem vendendo para o mercado americano. Uhum. Não importa, você querer vender para os americanos não quer dizer que você é trumpista, e você querer vender para os chineses não quer dizer que você seja comunista. Uhum. Você quer vender, e isso é fundamental para o crescimento do Brasil, para que o Brasil seja mais próspero e possa avançar esse projeto de lidar com desafios econômicos internos. Agora, essa equidistância será muito difícil, porque a pressão dos Estados Unidos para que o Brasil se afaste da China, e também, mais nos bastidores, muito mais elegante do que o Trump, os chineses também vão sinalizar que eles querem que o Brasil deixe de nunca adote posturas que tirem empresas chinesas aqui do país para agradar os Estados Unidos. Uhum. Sobretudo agora com inteligência artificial, com 5G e a ascensão de uma cortina de ferro digital, que já existe, já é real, o Brasil constantemente precisa fazer de tudo para preservar esses dois laços. Uhum. Para te dar um exemplo, carro elétrico chinês não entra no mercado americano, não porque os americanos querem proteger as suas marcas da concorrência chinesa, mas porque o carro elétrico chinês se conecta com a infraestrutura crítica americana e, portanto, representa uma ameaça à segurança nacional. Lá na frente, você não vai ter celulares chineses, carros autônomos chineses, algoritmos chineses no mercado americano, e você não vai ter empresas, algoritmos ou qualquer presença tecnológica ocidental na China. Meio já é isso, né? Lá nos Estados Unidos, muito rapidamente. Na China, os caras, inclusive, eles usam serviços alternativos. Não é que... Uma vez eu tive a oportunidade de trocar ideia com os chineses, que a gente acabou se encontrando num evento que a gente foi lá em Manchester. E trocando ideia com eles falaram assim, pô, vocês acham que a gente não usa YouTube? A gente usa YouTube, é proibido, mas a gente dá um jeito aqui e usa, não sei o quê. Mas existem as alternativas e de certa forma, a proibição do governo chinês do uso dessas plataformas ocidentais. Então, ninguém lá usa o WhatsApp, ninguém... esse aí ninguém usa mesmo, né? Ninguém usa... pouca gente usa, os mais velhos principalmente, não sabem como burlar as coisas e não conseguem usar. Eu acho que você tem uma elite que viaja, etc., que conhece esses sites. Uhum. Mas o que impressiona mesmo e preocupa também, no caso chinês, é que a forma como o governo chinês utiliza a tecnologia que está surgindo agora é completamente diferente do Ocidente. Você tem uma relação muitas vezes adversarial entre o governo americano e as empresas do Big Tech, por exemplo, que brigam com o governo, aí chamam o Zuckerberg para depor no Congresso. Enquanto na China o Estado se impõe duramente sobre as empresas, não há nenhuma discussão quem manda. Uhum. É o Estado. E se você fala demais como executivo, você vai sumir por alguns anos e depois você vai voltar um vídeo Existem pedir desculpas, etc. Então, o governo chinês abertamente utiliza os algoritmos e censura hashtags à vontade para direcionar o discurso público. Nos Estados Unidos, isso, em outros países do Ocidente, dessa forma, isso não existe e nunca vai existir. Isso quer dizer que a forma como essas tecnologias serão aplicadas é completamente distinta. Então, essas esferas de tecnológicas, elas não estarão baseadas em
hardware diferente, em marcas diferentes, mas a forma como os estados gerenciam os algoritmos será completamente distinto. Porque empresas no Ocidente têm uma enorme autonomia, né? Por exemplo, o governo americano não sabe como o Elon Musk mudou o algoritmo da sua empresa. Houve uma percepção de que ele estava facilitando a vida da direita. Aham. Que antigamente era... E alguns dizem que Estão antes... falando do X. Do X, exato. Mas ninguém sabe. Né? Não há legislação que obriga o Elon Musk a revelar como ele está lidando com isso, ou o Grok, ou o ChatGPT. Enquanto a inteligência artificial chinesa, ela é utilizada explicitamente pelo governo. Então, por exemplo, às vezes surge uma discussão, sei lá, teve um tempo atrás um ator famoso que agrediu uma mulher. E aí surgiu um grande debate nas redes sociais da China sobre essa temática. E chegou um momento que o governo chinês falou, olha, agora acho que a gente já falou disso. Aí subiu esse tema. Porque alguém falou... Chega. Tchau. Agora vamos... Porque isso está começando a nos incomodar um pouco, muito mal-estar nas redes sociais. Agora vamos falar mais sobre coisas mais bacanas, sobre o crescimento chinês, etc. Então, com o passar do tempo e com a sofisticação crescente dos algoritmos, eu acho que essa diferença entre esses dois mundos será cada vez maior. E ela também tem uma relevância militar, porque esses algoritmos serão os algoritmos que definem se um drone atira um taiwanês ou não. Ou de que forma os governos utilizam essas informações. Então, essas restrições mútuas vão crescer. E aí o Brasil precisa... A Índia também, não é só o Brasil, né? Precisam fazer de tudo para que o país possa manter suas relações produtivas com os dois lados.